Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Mais palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, nós estamos hoje num dia festivo, nós estamos na terceira fase, terceiro ano que este ministério tem tornado a igreja na visão gloriosa. Então agradecemos todos os presentes, todos que estão aqui. Esse dia foi escolhido para dar mais chance das igrejas que estão filiando ao ministério vir, e hoje estamos nessa terceira etapa. Então, de imediato, nós agradecemos todos que vieram de Patos de Minas, Lagoa Formosa, e também os obreiros de lá, Diácono João, o presbítero Valmir, o missionário Tiago, o cooperador Odete e os líderes, pastor Edson, nosso amigo, e também nessa visão gloriosa, sua esposa Marileusa, aqui presentes à frente, e os demais que vieram acompanhando, e todos que assimilaram desde o começo esse período transitório da visão da igreja tornar gloriosa. Nem todos, mas grande maioria tem permanecido fiel naquilo que Deus tem nos dado. Então, como veio esta visão da igreja gloriosa? Então, sempre eu relato que quando eu me converti, então eu morava na cidade do Rio de Janeiro, fazia física nuclear. Minha mãe então me convidou para um congresso de jovens na cidade de Anápolis. Então, de tanto insistir, eu fui. Então eu declarei: se Deus existe, então Ele revela, fala que é Deus, mostra alguma coisa, porque não aguento mais essa minha mãe dando Bíblia para me ler, falando que tem Deus, que ela foi curada. E eu fui. Então, chegando no primeiro momento lá de 3 dias, que era aquele encontro, aquele retiro, então um pastor muito já de idade começou a pregar. Ele falou: tem pessoas aqui que Deus permitiu vir, porque a história deles mudarão e serão levantados por um grande avivamento. Então o pastor começou a orar e orar, chamou à frente quem queria uma prova de Deus, e Deus então começou a manifestar sua glória. Então eu me lembro que mandou levantar as mãos, e de repente eu vi um dedo tocando na minha mão, algo tocando, como você ver alguém tocar na sua mão, e começou a ficar tudo anestesiado, como choque elétrico, dobrou-se pelo chão, e aí começou a vir visões. Parecia que passou 5 minutos, mas tinha passado 5 horas, naquele primeiro momento de oração. Então me lembro que vários ali foram à frente, um ou outro ficou ali orando. Naquele período Deus visitou. Então foi visões tremendas, extraordinárias. Fui falando para a família o que ocorreu, o que Deus deu. Alguma coisa eu não entendia, outras nem sabia o que era. Ao longo dos anos fui falando, pregando, anunciando. Uns deram crédito, outros não. Não havia explicação do que Deus mandou falar. A princípio foi ver um grande campo de trigo, e o trigo virava a cabeça de gente, trigo puro mesmo. Depois foi tendo outras visões que fomos falando, mas sempre que eu falava o ministério anterior, falando da igreja tornar gloriosa, andar na mente de Cristo, o homem adâmico tem que morrer, orar para morrer, porque dentro da visão eu via sempre eu dentro de um caixão, e falava: mas por que Deus mostrou dentro do caixão? Aí fui orando, e Deus mostrou em Coríntios: todo dia devemos orar para a morte do homem adâmico. Então tudo isso tem sido pregado ao longo do tempo, mas era rejeitado, não dava chance, não dava crédito, preferia ouvir outros ministérios, outros convidados. Mas um dia, Deus então abriu condição para pregarmos independentemente, a igreja tornar gloriosa, não por rebelião, não por rebeldia, não sair porque quis sair. Eles mesmos falaram: está livre para pregar o que Deus te deu. E assim, nesses 3 anos, tem sido pregado a igreja tornar santa e gloriosa. Então, ao longo do tempo, alguns saem, outros desistem, outros falam: não quero isso não, isso é visão que qualquer um pode ter tido, vou ficar nesse ministério não, vou para outro, e briga, contenda, desarmonia, surgiu muitas coisas ao mesmo tempo. Mas durante a visão, eu me lembro, e não esqueço nunca, ao longo do tempo das visões, da conversão, Deus então deu uma visão de ver 12 pedras
que está sendo pregado agora, que é uma das últimas etapas das visões. Então eu vi 12 pedras, podia contar, abrir e fechava o olho, no meio de areia. Eu falava, ó Deus, por que essas pedras? Por que no meio da areia? Então alguns falavam, tem uma passagem que Elias restaurou o altar, Jesus também teve 12 apóstolos, aí vem falar do G12, que também temos que ter o 12, só que a Bíblia diz que os 12 de Jesus é só para julgar as tribos de Israel. E eu falava para o ministério, 12 é só para Jesus julgar as tribos de Israel. Na hora que eu falei isso, como está em Mateus 22, 12 é só para julgar as tribos de Israel. Nós temos que gerar discípulos sem ter número. Fui rechaçado, abandonado e negado, mas está na palavra. Então foi luta atrás de luta, mas um dia Deus relembrou as 12 pedras. É o que está sendo pregado agora já nessas últimas 3 semanas. Então é uma recapitulação que estamos falando da Igreja Gloriosa. A unção hoje é fogo no altar, mas a base do que está sendo pregado agora na parte da visão das 12 pedras, então você já pode ler conosco em 1 Reis, no capítulo 18, verso 30. Após essa explicação, recapitulação, após essa declaração, aliás, tudo que eu estou falando já virou um livro. O livro Degrau da Fé está pronto, Metamorfose já foi editado, Igreja Gloriosa já está pronto. Então muitos não dão crédito, um sai, outros trai, mas Deus mandou ir adiante, porque isso foi dado antes de ter ministério, antes de ter noivado, casamento, ter filho, antes de ter esse ministério. A visão foi lá na conversão da incredulidade para o chamado de Deus. Até perguntei para os pastores, mas por que Deus me visitou? Então aquele pastor que já faleceram falou, aonde abunda o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Por isso que Deus te visitou, porque era incrédulo, e Deus então deu essa visitação. Então fique de pé agora, em respeito à palavra, para terminarmos hoje a mensagem das 12 pedras, que compõem mais uma etapa da Igreja Gloriosa. 1 Reis 18:30. Então o profeta Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e consertou o altar de Deus que estava quebrado. E o profeta Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra de Deus dizendo, Israel será o teu nome. E assim com aquelas pedras consertou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, uma vala, ao redor do altar, segundo a largura de um palmo de largura e fundura, na medida de sementes. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse, enchei de água 4 cântaros, que dá 12 litros cada 4 cântaros. Sobre o holocausto fez a primeira vez, depois segunda vez derramou mais 12 litros, e na terceira vez depois mais 12 litros d'água, de maneira que a água corria ao redor do altar e enchia aquela vala de água. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, de Israel, manifesta que hoje tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste o teu coração mostrar que aceitou o arrependimento deles, ou o coração voltou atrás da maldade deles e aceitou o arrependimento deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água e que estava na vala. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram com o rosto no chão, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Podeis assentar, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Bem forte as palmas, irmãos e irmãs. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então neste dia de sábado,
que geralmente temos a rede jovem, marcamos então para celebrar mais uma etapa da Igreja Gloriosa. E uma das partes que está sendo pregada agora, então, foi a visão das 12 pedras, que há anos atrás Deus mostrou pedras no meio de uma areia ou como um deserto. Então chegou o tempo de pregar sobre as 12 pedras, porque Deus ao longo do tempo foi revelando a palavra, foi trazendo luz à palavra, foi mostrando o que Ele havia dado desde a conversão, que Ele vem buscar a igreja gloriosa. Efésios 5:27, Jesus volta e vem buscar a igreja gloriosa. O que é a igreja gloriosa? Todos semelhança de Jesus. Ser cristão é ser semelhança de Cristo. Onde está na Bíblia? Você pode ler em Romanos 8:29. Deus predestinou todos nós a sermos a semelhança de Jesus, Ele o primeiro agora entre muitos irmãos. E 2 Coríntios 3:18, de glória em glória, dia a dia, somos transformados pelo Espírito Santo à semelhança de Cristo. Então ser cristão é tornar semelhança de Jesus. O modelo de Deus é Cristo para nós, e é o Espírito Santo que vai nos transformando. Fora disso, Deus não aceita. Então a igreja que torna gloriosa, semelhança de Cristo. Esta é a ordem que Deus deu desde que convertemos. Mas a dificuldade de pregar, de falar, e muitas vezes de querer dar a mensagem, fomos várias vezes barrados, impedidos, não dava crédito, não dava aceitação, preferia outros ser chamado e pregado. Então geralmente, como eu sempre falei, havia um grande desprezo ao que Deus me deu. Havia uma declaração de não dar crédito. Mas chegou o tempo em que o próprio Deus deu a ordem, e sem rebelião, sem sair, sem pedir para sair, Deus levantou, falou: pode ir. A própria liderança já falou: pode ir, que está livre para pregar o que Deus te deu. Então nesses 3 períodos estamos pregando sobre a igreja gloriosa, e Deus não pode fazer nada sem antes revelar. Por isso que está falando primeiro, para Ele cumprir a igreja gloriosa, que é para mim e para você, todos semelhantes de Cristo. Então chegou o momento de falar da visão das 12 pedras. O que é as 12 pedras? Então você tem que entender que tudo que ocorria no Velho Testamento é sombra para hoje, ou é a realidade para hoje. Sombra no Velho Testamento era só um relato, ocorria, mas aponta para hoje. Então muitas unções do Velho Testamento é para nós hoje, e uma delas é o que Deus usou Elias. A principal unção de Elias, das 7 unções poderosas que ele teve, uma das principais foi restaurar o altar de Deus. Então chegou o momento que Israel estava caótico, conturbado, mandado por Jezabel, pecado em Israel, corrupção, ladruagem, engano, sensualidade, tudo de mal estava em Israel. A rainha Jezabel, o rei Acabe se prostituiu também. Então Deus fala: Elias, é tempo do avivamento, restaura o meu altar. Então vai Elias, pega as 12 pedras. Então nós falamos as 12 pedras no Velho Testamento, simbolizando as 12 tribos de Israel. Mas quando vem Jesus, Ele levanta 12 apóstolos. Não que nós temos que ter 12 para nós, já foi pregado exaustivamente. 12 apóstolos é para julgar as 12 tribos de Israel, é exclusivo de Jesus. Mas os 12 hoje representam o altar de Deus dentro de nós. Então foi falado, cada um dos apóstolos é dividido em quatro características, porque o altar de Deus é quadrado, e o número 12 representa o governo de Deus na terra. O altar era feito de partes igual, 1,20 por 1,20 m, colocava 3 pedras, mais 3, mais 3, mais 3, e fazia o altar quadrado com 12 pedras. Então se você acompanhou, e quem está pela primeira vez, você tem que entender que Jesus chamou primeiro 4 apóstolos, que o nome deles aponta para princípios emocionais do ser humano que tem que agradar a Deus. Foi chamado Natanael. Natanael é traduzido por Bartolomeu. O que significa Bartolomeu ou Natanael? Aquele que é sem malícia, sem dolo, aquele que é doador para Deus. Então veja bem, a primeira coisa que Deus quer da igreja, quando vai convertendo, é que o seu coração não tenha mais dolo. O que é dolo?
desejar o mal para alguém, visando que o mal ocorra lá na frente. Nós que operamos o direito sabemos que o conceito de dolo, o criminoso planeja um crime visando um objetivo. A pessoa pega um revólver, uma arma branca e quer matar alguém, ele está com dolo, visando o mal para alguém. Então o cristão não pode ter dolo, ele planeja mal contra alguém. No noivado, a pessoa fica noivo, não vou falar nada com a noiva, vou separar, vou acabar com tudo, mas nem comunicou primeiro. Isso ocorre nos casamentos, nos noivados, na igreja, nos serviços, trabalho. A pessoa planeja e vai causar dano em alguém, mas quando a pessoa não tem o dolo, ele fala, não vou fazer nada que vai ferir a noiva, a esposa, ou o patrão, ou o irmão na igreja. Então, se a pessoa tiver o dolo, o altar dele nunca vai ficar pronto para Deus. Pode passar os anos servindo a Deus, crendo, louvando a Deus, mas o altar não restaura. Então, quando Elias restaura o altar, Jesus chama os 12 apóstolos, para agora dentro de nós ter o altar de Deus. Então a primeira coisa tem que falar, Senhor, eu quero a unção de Elias, que tira o dolo do meu coração, para que tenha o princípio principal, inicial. Depois Deus chama Filipe. Filipe quer dizer, aquele que é esforçado. Ele pode estar doente, ele pode estar com dor, pode estar na cama, ele pode estar sofrendo, mas fala, mas eu vou para a igreja, vou orar, vou buscar. Quando o cristão, qualquer coisa o abala, não vou mais na igreja não, correu isso, aquilo, desanimado, qualquer coisa o abala, correu aquele escândalo, não vou mais, o altar está quebrado. Mas se a pessoa fala, não vou olhar para ninguém, vou me esforçar para servir a Deus, ganhar alma, ir na igreja, ganhar alma para trazer para a casa do Pai, é o princípio de Filipe. Mas a maioria dos cristãos quer servir a Deus o dia que dá, o dia que vem, que dá sobra, o dia que pode vir. O altar está quebrado, Deus não vai derramar fogo. Depois falamos de André, como Felipe, é outro princípio emocional. André quer dizer força também, de como 100 homens, não importa se vai morrer, mas vai adiante até o fim. Então Deus fica olhando, o altar do meu servo, da minha serva, está sendo restaurado, ele está animado, mesmo que ele morra, mas ele não desiste, mesmo que ele está à morte, ele vai para a casa de Deus, ele ora, ele não para de orar, de jejuar. Então o Espírito Santo vai dando a unção de Elias, o altar vai sendo reparado. Mas você pode ver, muitas igrejas é desânimo, é dolo, qualquer coisa a pessoa já está planejando mal, para passar a perna no pastor, na obreira, ou no irmão, ou namora na igreja e já faz escândalo. O altar quebrado, isso nunca vai tornar a igreja gloriosa. Então é a visão das 12 pedras. Depois falamos também de João, de Pedro. Pedro é pedra, Cefas, mas na tradução Monfate declara que é aperfeiçoamento. Por isso que nós falamos muito do livro Degraus da Fé que escrevemos, que em 1 Pedro 5, Pedro fala sobre a fé, acrescenta a bondade, a virtude, a piedade, a paciência, até chegar no amor ágape. Na realidade, Deus chamou Pedro para ser discípulo, porque ele não ficaria mais só em fé, eu creio em Deus e pronto. Não, ele ia ser bondoso. O que é bondoso? Querer o melhor para outro mais que para você mesmo. Benigno é a pessoa que não quer o mal para ninguém. Piedoso, colocar no lugar do doente, colocar no lugar do pastor, da pastora, colocar no lugar do sofredor. Fala, mas é que a pessoa está com dor, vou ficar no lugar dele. Mas aí a pessoa fala, não, aquele lá não quer nem na igreja, não, aquele lá é bicha, aquele lá é lésbica, não quer nem perto de mim. Então não é piedoso. Piedoso é colocar no lugar da pessoa e orar por ele e amá-lo e pedir misericórdia. Não, a pessoa já escorraça, já lança praga, e Deus não quer isso, e o altar fica quebrado. Então veja bem que Pedro representa aperfeiçoamento da fé. João quer dizer aquele que é íntimo, aquele que ficava com o peito, Jesus ali, ele encostava a cabeça do peito de Jesus. João era 16, 17 anos na época, o amado de Cristo, o íntimo, aquele que vivia por ele. Então você tem que todo dia falar, eu vivo pelo Senhor e pronto. Jesus é a prioridade. Então o altar
vai sendo restaurado. Tudo isso já foi pregado, é a visão das pedras. 12 pedras colocadas de forma quadrada, cada etapa com 4 pedras, e vai formando o altar. Depois que acaba as 4 emocionais, passa para as pedras, pedras que agradam o coração de Deus. Aí começa a vir Tiago. Tiago é traduzido como Jacó. Quem foi Jacó? Jacó que virou Israel. E Jacó foi chamado verme de Jacó. Por quê? Porque Deus tinha que tratar Jacó para ele virar uma grande nação. Então, na hora que Deus trata Jacó, muda o salário dele, o sogro dele, muda a noiva dele. Então ele não reage mais, ele não briga mais. Ele fala: não, eu vou trabalhar, não vou mais brigar, não vou mais espernear, não vou mais ficar gritando. Então Deus fala: Jacó, tu vai ser comparado como um verme. Se você não for um verme que eu possa esmagar, e se você for igual serpente dando bote, lançando veneno, tu não serve para mim. Então Jacó se deixou agir como um verme. Então isso que é para nós. Diante de Deus, você tem parente, você tem igreja, tem trabalho, tem vizinho. Então tudo vai vir contra você, para te confrontar, para te xingar, para te amedrontar, para te violentar. Você fala: não, eu vou agir como Tiago, vou agir como Jacó, que é o mesmo nome traduzido do grego por hebraico. Vou me deixar ser como um verme. Pode me pisar, pode me esmagar, que eu não vou falar nem reagir. Por isso que você vê pessoas te traindo, te pisando, seja família, seja vizinho, seja pessoa no seu trabalho, dentro da igreja, ocorre até nas igrejas, nos conjuntos, no meio dos obreiros, das lideranças. Mas seja o altar para Deus, senão você vai virar serpente, igual Esaú, que deu bote, deu veneno. E aí, se você agir como Tiago, Deus vai agradando. Aí vai passando os nomes. Tiago, depois aparece os nomes que agora são nomes que confrontam a raça adâmica. Aí você aprendeu que existem 2 Simão, Simão Pedro e outro Simão, e Deus repete os mesmos nomes, que é aperfeiçoar na fé. Aí aparece 2 Judas, e Judas quer dizer meio louvor. E aparece também Tomé, aquele que era incrédulo, só vê se colocar a mão na ferida de Jesus. Então por que Jesus chamou eles? Porque Jesus quer o altar confrontado sobre a incredulidade e a traição. Deus chamou até traidor. O que é Judas? E 2 Judas. E ele vendeu Jesus. Por que Jesus chamou Judas? Para mostrar para nós que o nosso altar vai ser confrontado muitas vezes. Pessoas vão nos trair, vai trair você, seja parente, seja pessoa na igreja que sai, abandona, dá nem crédito, nem satisfação. Deus vai deixar tudo ocorrer para te trair, te abandonar, te dar uma facada nas costas. Mas para você saber reagir. Talvez você está no emprego, o patrão te chama, passa 1 mês, 2 meses, não, você não serve não, vou te mandar embora. E te manda embora, te despede, fala que você não presta. Como que você vai reagir? Judas traiu, negou, abandonou, cortou a amizade. Você já não perdeu o emprego? O patrão te mandou embora? É a mesma coisa. Então Deus deixa acontecer para nos aperfeiçoar. O que Jesus fez com Judas? E teve 2 Judas, o mesmo nome deles, só que um traiu, o outro era Judas, mas não Iscariote, mas o nome é o mesmo. Então Deus permite sermos abandonados, traídos, perde o emprego, pessoa sai da igreja e te trai, e faz rebelião, pessoa faz conluio, pessoa esconde a verdade, te trai, mantém anos e anos coisa escondida, está traindo, está enganando. Deus permite tudo. Por quê? Porque Ele quer aperfeiçoar a igreja gloriosa. Aí como que vamos reagir? Como que Jesus reagiu em relação a Judas? Não blasfemou, não ficou ruim com ele, não teve ódio dele, não amaldiçoou. Judas podia até ter perdão, tanto é que ele podia ter perdão, mas ele suicida, ele se mata. Então o altar de Deus é assim. Quando você é traído, negado, de repente você fala, mas tantos anos isso eu nem estava vendo, e depois vem um escândalo, o esposo trai a esposa, um parente, ou o patrão
Está lá você trabalhando de sol a sol, dando tudo, e de repente te manda para a rua e põe outro, e nem te comunicou, uma traição grande. Isso vai ocorrer mesmo, mas Deus vai te aperfeiçoar. Se ocorreu isso com você, como tem ocorrido comigo ao longo do tempo, ou alguém aqui, fique alegre. Se alguém te mandou pôr da rua, sem te comunicar nada, ou se você foi traído para até parente, que pegou a herança que era sua, aí você tem que reagir como o altar de Deus. Falou, não vou ficar triste, nem apavorado, nem preocupado, nem vou ficar sentindo essa facada. Vou continuar servindo a Deus, amando, e vou dar o perfeito louvor, porque Judas quer dizer louvor pela metade. Então quando tem traidor e serve a Deus, é louvor pela metade, que não serve para Deus. Então a única maneira de vencer é você louvar mais a Deus. Falar, eu estou agradecido a Deus por ter sido traído, abandonado, esfaqueado, pessoa que eu contava com o braço direito e me abandonou, meu patrão que falava que ia me dar honra na empresa, e agora me põe na rua e põe outro lá, que falou mal de mim, pois ele. Isso vai ocorrer, mas o altar de Deus vai sendo reparado, e você, tendo a unção de Elias, vai tudo cumprindo. Então veja bem, ao longo do tempo é isso que ocorre. Por que muitas vezes demora a igreja gloriosa? Porque está fazendo o altar. Veja bem, nem sempre o altar está preparado, ele vai sendo formado, e chega ao ponto em que vai ter pessoa que fala, não acredito nisso, eu só acredito se Deus aparecer para mim. Aqui já tem pessoa que fala, não acredito mais em visão de Deus, não, de revelação, que Deus deu igreja gloriosa para esse pastor, eu só acredito se Deus descer do céu e falar comigo. Pessoa que dentro já saiu e fala isso, é Tomé da vida, e Deus chamou o Tomé também. Então muitas vezes vai vir espírito de incredulidade no seu coração, na sua mente, para não acreditar, mas você fala, não, eu creio na palavra, não vou viver pela cabeça dos outros, pela cabeça está dizendo, pelo que a mente está falando. O que Jesus falou para Tomé na hora que ele aparece ressurreto? Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. E não era um apóstolo dos 12? Então isso também ocorre, faz parte do altar. Então muitas vezes eu já até pensei, Deus, tu mostrou visão, tanta coisa, mas tem ocorrido ao longo dos anos tanto mal, tanto sofrimento, parece que está ficando cada vez pior, cada vez mais maldade, engano, mais ameaça, mais abandono, sofrimento. Mas Deus fala, meu filho, é o altar sendo preparado, não há como cair fogo se o altar não for preparado. Então o nome dos 12, cada um representa uma parte do altar para a igreja tornar gloriosa. Então o altar não vai vir só porque você está na igreja, eu abri reunião familiar, eu faço a obra de Deus, não, eu vou para aquele ministério que lá tem muito evento, muito jovem, não, eu vou para aquele outro lá que meu parente está lá. Não adianta, irmão. Se o seu altar não for reparado, você pode ir para Conchinchina, que não vai cair fogo no altar. Não tem 7 maneiras de pregar o evangelho? Filipenses 1,15, uns pregam por comércio, por contenda, por fingimento, por vanglória, por competição, por heresia. Mas devemos pregar segundamente Cristo. Por isso que lá na conversão, Deus mostrou o campo de trigo, e o trigo puro virava pessoas. E nós não pregamos já no ano passado o campo de trigo. O trigo pode ser atacado por coró, por percevejo, por larvas, por plantas nocivas, que é o joio, por pesticidas, e o trigo puro, que dá o trigo puro para o celeiro de Deus. Então muitas mensagens estão contaminadas. Por que ocorre? Porque veio o inimigo e contaminou o trigo, mas ele quer a igreja gloriosa, é a visão do trigo. Então quando falamos isso, os outros falavam, não, isso é loucura, não, isso não vai adiante. Se você pregar isso na igreja, que tem que orar para morrer, não vai ficar ninguém na sua igreja. Mas não importa, importa é cumprir a vontade do Pai. O que adianta ter gente e não ir para o céu? É perda de tempo. Mas ele vem buscar a igreja gloriosa,
Efésios 5, 27. Então ao longo do tempo já vi traição, engano, todo tipo de mensagem, pagar para ter bênção, todo tipo de G12, que tem que ter os 12, e eu combati isso muito, e eu fui escorraçado, mesmo que eu mostrei na Bíblia, os 12 é só para julgar a tribo de Israel, os 12 agora é no coração, é o altar de Deus, para cair fogo no altar. Então isso tudo já foi pregado nessas últimas etapas, e depois falamos que antes que colocasse a lenha e colocasse o novilho que representa o Senhor eterno, então colocou lá também 12 litros d'água 3 vezes, e foi lido lá em 1 João 5, no céu o Pai testifica, Jesus a palavra, e o Espírito Santo confirma, e os 3 são um, por isso que sempre fala de 3, lá no céu é assim, o Pai tem a palavra, a ordem, Jesus vem e obedece, o Espírito Santo confirma, por isso que jogou água 3 vezes, quando o altar está preparado, Deus te fala, você fará como Cristo, e o Espírito Santo confirmará. O Espírito Santo não tem compromisso com ninguém, ele tem compromisso com a palavra de Cristo. Se agimos como Deus manda, o Espírito Santo operará como ele quer. Se sair fora da palavra, o Espírito Santo não vai confirmar, e vai vir espírito do engano. Aí tem sinal enganoso, mensagem enganosa, doutrina enganosa, e não vai cair fogo no altar, vai ser engano. Mas a igreja que torna gloriosa recebe do alto céu a verdade do Pai, e o sinal é fogo no altar, para o ímpio converter, é o que vamos orar hoje. Mas antes de colocar o fogo, Deus no altar, Deus pediu a oferta de manjares, não foi lido lá? Volte lá na leitura para você ver que ao lado do holocausto ainda tinha que pôr, no verso 36, a oferta de manjar. O que era a oferta de manjar? Então pegava a farinha, a água e o azeite, fazia um bolo, um pão, mas não punha fermento, assava e colocava lá. Está aqui a oferta de manjar, farinha com água e azeite, assava e dava para Deus. E Jesus falou: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Farinha é a palavra rema, revelada. O azeite é o poder do Espírito de Deus. A água é viver em santidade. O fermento é o que leveda a massa. E Jesus falou: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. O que os fariseus faziam? Hipocrisia, falsidade e maldade. Bela viola e por dentro pão bolorento. Sepulcro caiado, por fora bonitinho, por dentro podridão. Então veja bem, se você usar de hipocrisia, de falsidade, de maldade com as pessoas, com a casa de Deus, com o próximo, você nunca vai ver fogo no altar, porque tem que ter a oferta de manjar. A pessoa fala: vou ofertar, vou dar essa oferta aqui, mas você podia dar muito mais. Você está agindo de hipocrisia, então é melhor nem dar. Falsidade, engano, maldade. Está vivendo hipócrita. Na igreja uma coisa, em casa outra, no trabalho outra, hipócrita, aparência, mas seja real. Tem pessoa que esconde, engano, vive muitos anos debaixo de um pecado, debaixo da sensualidade, debaixo do pecado, do adultério e tantas coisas maldosas, roubando, adulterando. E tem pastor desse jeito para todo lado, pois prega a palavra. Pessoas matando, estuprando, fazendo aborto, pregadores para todo lado. Hipocrisia. Como que vai cair fogo no altar? Não vai. Então como que você está? As 12 pedras, o altar de Deus, a visão das 4 pedras, o rosto do homem, da águia, o rosto do leão e do boi, que é Jesus, aquele que é o rei, que vem buscar a igreja gloriosa, que nos torna a semelhança dele, e é aquele que nos dá a herança dele. Foi representada a visão de Ezequiel, que é a nova revelação mais profunda dos 4 evangelhos. Foi pregado na semana anterior. Tudo isso é para nós, para mim, para você. A unção de Elias é para nós. A igreja gloriosa traz a glória de Deus para a terra, milagre, maravilha, e o mais vil pecador converte. Mas como está a sua oferta de manjar? Todo dia você tem que ter a palavra rema, a santidade e a convicção para Deus.
Se você agir de engano, de falsidade, hipocrisia, não cai fogo no altar. Então na hora que pôs a oferta de manjar, Deus fala para Elias: Elias, vamos orar agora. Então Elias fala: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac e Jacó. Se você abrir em Gálatas 3:29, o que está escrito lá em Gálatas 3:29? Pode abrir lá. Se somos de Jesus Cristo, somos descendência de Abraão, direito à mesma herança, a mesma promessa. Não está escrito isso na Bíblia? Gálatas 3:29. Se você é de Jesus, descendência de Abraão. O que Deus falou para Abraão? Pai de muitas nações. Abraão foi tão amigo de Deus. Como que chama o paraíso hoje? Quem lembra? Seio de Abraão. Deus mudou até o nome do céu. Falou: não vai chamar céu mais não, vai chamar seio de Abraão, porque foi amigo de Deus. De Abraão pôde nascer a nação de Israel para nascer o Salvador Jesus. Mudou até o nome do paraíso para ser o de Abraão. Se somos de Jesus, descendência de Abraão, direito à mesma herança, a mesma promessa, porque ele tornou pai da fé, amigo de Deus, o crente Abraão. E Deus falou para Abraão: você pode chamar a existência as coisas como já são. Então por isso que Elias ora: ó Deus de Abraão. É a mesma coisa para nós hoje. Ó Deus, em nome de Jesus, que venha o fogo no altar. Porque se somos Jesus, descendentes de Abraão. Por isso que a herança de Elias é nossa também. Elias orou a Deus em relação a Abraão. Nós oramos em nome de Jesus, porque Ele é o que nos deu a vitória, mas é a mesma herança. Então quando você tem a visão que você é herdeiro também de Abraão, a oração vai funcionar, vai cair fogo no altar. Se você falar: Senhor, eu tenho a herança, o altar no meu coração está consertado, Senhor, eu tenho a visão do altar, não tem mais nada fora do lugar, meu coração está restaurado ao longo do tempo, mesmo que eu tenha sido abandonado, traído, mesmo que o inimigo tenha tentado me matar, mas eu tenho tido, ó Pai, a visão de ficar sem dolo, esforçar, amar, não viver na traição, no engano, aperfeiçoar cada vez mais, ó Pai, crer na palavra, não viver por sentidos. Senhor, o perfeito louvor para Deus, e o altar vai se restaurando. Logo você vai tendo obediência, cada vez mais desejo de agir como Cristo, fazer a obra que Ele fez em maior, e o Espírito Santo vai te confirmando. Logo você ora a promessa que Deus deu. E então Elias ora e ora. Ele fala: ó Deus, mostra que há a unção em mim, e cai fogo no altar. E começou o céu a abrir, caiu fogo no altar, e vai cair no seu coração todo dia, no meu. Se o seu altar está preparado para a igreja gloriosa, o altar funciona todo dia. Aí o que ocorreu? O mundo ímpio viu fogo no céu cair no altar, lambeu tudo, virou tudo pó, lambeu a água, e o povo caiu no chão chorando, no rosto em terra, e declarando: só o Senhor é Deus. Aí ocorre avivamento, o mais ímpio converter. Muitas vezes lutamos para ganhar uma alma, muitas vezes as pessoas não aceitam o convite de vir na igreja, tem a rádio, tem reuniões nas famílias, insiste, fala, convida, fala com o ímpio, convida o parente, convida a pessoa, mesmo assim a pessoa não vem. E por que isso ocorre? Porque avivamento é quando cai fogo no nosso altar, e aí o mais vil pecador converte. Isso que Deus tem falado. Quando o nosso coração está propício, o mais vil pecador se converte. Então Deus falou: meu filho, está prestes a ocorrer para vós e vós outros. Este ministério foi levantado para isso, para a glória do teu Deus manifestar, e ocorrer avivamento na cidade aonde for o ministério glorioso. Então é para mim e para você, não é só o líder, é todos, semelhança de Cristo. Então assim completamos esta visão das 12 pedras, o altar de Deus preparado, e fogo no altar na sua vida. Quem crê assim diz amém. Então uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Mais forte para louvar o santo nome de Jesus. Fique de pé, irmãos e irmãs. Levanta tuas mãos aos altos céus. Você não está aqui em vão, você não está aqui por mero acaso,
mas porque você foi chamado para ter o altar de Deus. A unção de Elias lhe pertence. Fogo no altar, as 12 pedras, o altar funcionando, o altar adequado, obediência ao Pai, fogo no altar. Você vai ver as pessoas convertendo ao teu lado, a sua família, a sua casa. Você vai sair daqui incendiado. Onde você for, a pessoa vai cair pelo chão, vai falar: eu creio no teu Deus, e espalhará o avivamento para todo lugar. A visão é de Deus, não foi dada pelo homem, não foi criada por homem, foi dada pelo Senhor, para vós e vós outros. Ao longo dos anos, isso Deus tem preparado. E Ele falou: meu servo, tem visto a tua luta e a labuta, o teu sofrimento, mas desde que foi lhe dado a ordem do céu, é tempo de cumprir o que Deus tem te dado, e a vós outros. Então isso é para todos nós. E prepare, que vai desencadear um avivamento gigantesco nessa cidade. Como Deus falou, que a princípio o fogo partiria daqui para outra cidade. Já tem aqui em Patos, Lagoa Formosa, os irmãos que vieram de Patos, nessa cidade. Logo, logo, você vai ver o fogo incendiar, jamais visto antes. Todo semelhante a Cristo, as mãos bem altas para o céu. Comece a glorificar a Deus. Fogo no altar, vai cumprir na sua vida agora. Fogo celestial, fogo eterno, para o seu altar estar propício para Deus. O mais vil pecador converter, o mais incrédulo se voltar para Deus, o mais pecador cair pelo chão, arrependido a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Exaltado, exaltado, exaltado o nome do Senhor. Sim, ó Pai querido, Pai amado, eis aqui os teus servos que tu tens chamado, permitido a vir esta obra. Pai amado, aqui já temos representantes da igreja em Patos de Minas, como igreja gloriosa de Lagoa Formosa, que vieram aqui de Uberlândia, da segunda igreja. Pai amado, aqui está também minha família, a pastora Chile, minha esposa, minhas filhas, ó Pai, meus futuros genros, todos aqui presentes, ó Pai, que tem amado a igreja, que tem permanecido fiel, que tem estado, ó Pai, ao nosso lado, na luta, nas lágrimas, no sofrimento, nos abandono, nas maldades, nos enganos, nas dificuldades da vida. Mas o altar tem sido levantado, o altar tem sido preparado, o altar tem sido aprovado como jamais visto antes. Pai, desde a conversão tu falou: meu servo, o que lhe é dado, prepare, que vou lhe preparar ao longo do tempo. Mas virá grande sofrimento, mas estará preparado para suportar, pois lhe foi dada esta ordem, assim diz o Senhor. Pai, agora podemos falar o que tem recebido, porque tu tens já dado a ordem de aprovação e confirmado o ministério glorioso, Pai. Vai operando, Pai, tão grande avivamento, tão grande unção sobre todos os presentes, ó Pai. Abençoa todos os fiéis que têm estado neste ministério, Pai, o pastor Cristiano, o pastor Humberto, suas famílias, ó Pai, o cooperador Renato, o cooperador Nivaldo, suas famílias, ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus de amor, estão aqui presentes também, o diácono João, Senhor, o presbítero Valmir, o missionário Tiago, o cooperador Aldete, Senhor, pastor Edson, sua esposa, e os demais obreiros, ó Pai, conosco, já há muito tempo, que tem visto as lágrimas, o sofrimento, as labutas, mas a visão está adiante, o cumprimento está indo, ó Pai. Vai derramando, Pai, fogo celestial, Pai, o altar está preparado. Tu tem mostrado já há algum tempo nesta obra, o altar preparado, o altar propício, o altar como Elias consertou o altar, está tu, ó Pai, operando no altar de cada um, fogo celestial, para todos espalhar, Pai, este fogo pela cidade, pela região. Pai, tu aprovou este ministério, tem aberto canais de comunicação aprovados, que está já, ó Pai, aprovado, para levar a mensagem para a nação brasileira, para as nações, ó Pai. A visão é ampla, pede darei cidade, pede darei nações por possessão, vai aprovando os fiéis, os pastores, missionários, pastoras, pregadores, obreiros, cooperadoras, todos os presentes aqui, ó Pai, fogo no altar, unção celestial, veja, irmãos, o céu aberto, a visão é tremenda, é sobre a tua vida,
não é só para o bispo, pastor, é para todos, todos na unção celestial, todos os chamados de Deus, todos a semelhança de Cristo, todos agindo como Cristo agiu, é o propósito de Deus. Unção dobrada, unção sobrenatural, unção poderosa, unção vibrante. Glória, glória, glória a Deus. Sim, ó Pai amado, aí confirmando este avivamento. A tua palavra não volta vazia, o que tu falaste está cumprindo. Hoje marca, Pai, o início de mais uma etapa sobrenatural. Essa etapa que se passou foi a formação do altar, luta, labuta, sofrimento, aprovações, mas agora, nesta madrugada mesmo, tu tem falaste, meu servo, acabou o tempo das tuas lágrimas, é tempo de felicidade, de gozo, de ver milhões de filhos na fé, semelhança do Senhor eterno, que vão ser gerados. Estitório, se dirá, Pai, a palavra é liberada nesse momento, ó Pai, como tu tem ordenado. Se deu da blachota bladeada blá, Pai amado, Pai querido, a unção liberada, fogo no altar, poder tremendo, poder sobrenatural. Sim, ó Deus amado, aí operando, aí cumprindo avivamento sobre todos os presentes, unção forte, unção poderosa, unção de poder. Sim, Senhor, fogo no altar, a unção em cada coração, a unção em cada irmão, em cada irmã, da criança mais velho, todos envolvidos no poder de Deus, da unção celestial. Pai querido, obrigado por todos presentes, por aqueles até que não estão mais, ou aqueles que nem deram crédito. Obrigado por tudo, Pai, porque importa é o altar de Deus ser, ó Pai, consertado, ser propício para Deus. Tudo que ocorre para sermos, ó Pai, usados por Deus, para ser vaso para Deus, aprovados pelo Senhor. Vai cumprindo este tão grande avivamento, que todos alcancem a visão da igreja gloriosa, que todos sejam tocados pela visão celestial, que todos sejam tocados pelo poder bendito de Deus. Pai, escreva nos corações a visão gloriosa, Pai. Todos tenham a visão, o entendimento do que está aqui ocorrendo, uma chama viva que vai aumentando nos coração, o altar preparado de todos, ó Pai, aprovados, unção poderosa, unção milagrosa, unção que transforma, unção que faz o mais vil pecador converter, vida abundante a todos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas bem forte, para louvar, bem dizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo, mais forte mesmo, para louvar o santo nome do Senhor eterno. Irmãos e irmãs, nós vamos agora orar por todos, juntamente com os pastores presentes, líderes, que vão nos ajudar a orar e liberar esta oração do altar preparado, fogo no seu altar. Pode ter certeza que está a cumprir. Ah, mas eu não vi o fogo. Não faço como Tomé. Ah, mas no tempo de Elias viu o fogo. Mas agora é espiritual, é algo que já está cumprindo. Só de você pôr em prática, você vai ver de uma hora para outra a pessoa cair nos seus pés chorando, pedindo perdão e misericórdia. Você vai falar do amor de Cristo, o avivamento vai espalhar. Ao longo dos momentos que vão se seguindo, você vai notar a sua mente se abrindo de forma espetacular. Você vai ver que a palavra vai ficando viva, como está no livro de Hebreus, a palavra escrita nas tábuas do coração. Não vai precisar ninguém te ensinar, a unção vai te ensinando todas as coisas. É a visão gloriosa, sobrenatural de Deus. Então, antes de nós orarmos para todos e depois passarmos para a festa do aniversário, porque agora é período de alegria, de conquista, de multidão, como Deus tem prometido. Esse período foi de pedras sendo restauradas, período de mostrar a visão. Agora é período da colheita abundante.